Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os enquanto iniciamos o nosso diálogo espírita. A doutrina espírita passada limpo, transmitido todos os sábados das 6h30 às 7h pela Rádio Gazeta 107,9 de Santa Cruz do Sul e pelas redes sociais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier, todos os sábados às 19h. Façamos uma pequena prece para acalmar o nosso coração, para acalmar a nossa mente, tão agitada pelas coisas da vida, tão agitada pelas coisas do dia a dia, que nos entristece, muitas vezes. Mas que possamos então passar por tudo isso, dando graças. Dou graças ao Pai, por mais essa dificuldade que estou passando. Dou graças, porque tudo tem uma razão de ser. E nada nesta vida é por acaso. Perdoa as nossas falhas. Perdoa, ó Pai. Somos muito pequenos, rastejamos ainda pelo orbe terrestre para aprendermos as suas lições, mas que possamos aprendê-la o mais rápido possível para caminharmos rumo à luz, rumo à caridade, rumo à paz. Muitas bênçãos rogamos para todos nós, para toda a humanidade. E que assim seja. O trabalho de hoje é convite ao bem. Mas quando fores convidado, vai. Olha que frase de Jesus, que está em Lucas capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, podemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Seu clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras
do amor. As escolhas são nossas. São nossas. Que caminho eu quero seguir? Que caminho eu quero pegar? As lições são dadas desde o início da nossa vida. São sempre dadas. Eu escolho os caminhos depois pelo meu livre-arbítrio. Cumprimentando a irmã Ângela, eu pergunto o que achaste no Evangelho sobre o assunto correlato. Cumprimentando todos os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, agradecendo a todos vocês que sempre estão nos ouvindo, nos assistindo, que Deus abençoe a todos. Esta é uma lição que nos faz refletir sobre vários aspectos, né? Como nós estamos vivendo, como disse o nosso irmão Antônio, as nossas escolhas que nós estamos fazendo, né, com o nosso livre-arbítrio. Fala ali sobre a infância, e falando quando passou nessa leitura, né, lembrei lá sempre a família, né, o nosso lar. Quando Emmanuel diz que os pais são os primeiros professores, começa lá na casa, dando aquela base, né, da religiosidade, tendo aquela base onde vão se formar os nossos caracteres da nossa moral, o nosso caráter. Começa lá. Depois vem a escola, os professores que vão nos dar o ensinamento intelectual. E depois é assim o convívio com a sociedade, com os nossos amigos. E aí eu fico pensando, irmão Antônio, se nós não temos essa base moral lá firme, dentro do nosso lar, como vai ser as nossas escolhas? Quando nós atingimos ali a nossa juventude, na faculdade ou no ensino médio, né? Quando a gente chega no ensino médio, indo próximo para ir para a faculdade, como vão ser as nossas escolhas? Como eu, em forma adulta, vou ter esses caracteres dessa moral para poder fazer boas escolhas? Mesmo que eu tenha vindo, né, digamos assim, de um lar onde eu não tenha tido base moral nenhuma. Nós sabemos que somos espíritos eternos. Todos nós somos espíritos que tivemos e ainda teremos milhares de experiências em muitas e muitas vidas. Carregamos na nossa consciência, no nosso ser espiritual, todas as vivências vividas no passado. Então, aquele ser que pode estar ali, nós vemos isso e muito hoje ainda. Muito. A gente já viu e vê. Crianças que vieram, médicos, doutores, cientistas, pessoas influentes que vieram de um meio onde não tinha base moral nenhuma. Nenhuma. E não se corromperam por causa disso. Usaram o seu livre-arbítrio, ouvindo a sua consciência, né? E eu sempre digo assim, junto do seu anjo da guarda, né? Dando atenção a ele, de qual caminho trilhar. Sabendo escolher bem, usando o seu livre-arbítrio da melhor forma possível. Tendo o entendimento de que precisamos amar uns aos outros, de que é necessário isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, lá no item 12, fala assim: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tende em vossas mãos. Veja só, já começa assim, que essa é a chave que nós temos em nossas mãos, sermos bons e caridosos. Toda a felicidade eterna se encerra nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A alma só pode se elevar para regiões mais espirituais mais elevadas pelo devotamento ao próximo. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons,
amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. E o egoísmo nós trazemos junto conosco. A criança já manifesta lá de pequenininho, nós manifestamos já desde pequenininhos as nossas imperfeições. Já manifestamos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, todos esses defeitos, principalmente o egoísmo. O que você acha, irmão? O convite ao bem está feito. O egoísmo é a grande chaga da humanidade. Sim, concordo plenamente. E que precisa ser combatido dia a dia. E no convite ao bem está dizendo que o egoísmo deve ser sanado, deve ser tirado. De nós. Num programa passado nós falamos aí de amar-se. Não tem nada a ver com egoísmo isso aí, viu? Eu me amo. Isso é para o bem próprio, para que ele possa amar o outro. Nada a ver com egoísmo. Ah, não, mas então eu não posso me amar porque eu estou sendo egoísta. Não. Nada a ver uma coisa com a outra. Vou deixar bem claro isso. O egoísmo é aquilo que eu quero tirando de alguém normalmente. Eu quero me aproveitar das condições que eu tenho hoje para que outra pessoa vá sofrer pelo meu egoísmo. Veja bem a diferença. Eu me amar não é ser egoísta. Eu me amo porque eu preciso amar ao próximo. E o convite ao bem está em cima disso aí. Vá. Se eu sou convidado para fazer o bem, vai. Jesus disse isso. Vai, não espere. Tem um convite para tu fazeres um trabalho para o bem. Eu não tenho tempo para isso mais. Porque tem outras coisas que o egoísmo não deixa ele fazer o bem. Já pensaram nisso? Se tens o convite para que o bem se desenvolva, para que o bem se propague, não só aquele bem mais particular, que é importante, lógico, mas que o bem possa ser propagado, vá. Não espere que pode ser tarde depois. Se o convite foi feito porque chegou o momento. Não veio por acaso aquele convite. Chegou o momento de tu trabalhares um outro setor para o bem. Porque às vezes o setor está particularizado, que é importante, repito aqui, mas que tu precisa agora receber um convite para espalhar mais o bem. Então faça isso. Vá. Jesus disse isso para nós. Se fores convidado, vai. E no Evangelho ainda fala, né, sobre essa questão de uma forma também. Quando diz assim, aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar de alegria interior, aumentada esta alegria ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? E aí nós vemos, né, eu gosto muito de lembrar, como fala aqui, de grandes seres, né, exemplos que nós tivemos entre nós e que ainda temos entre nós. O Divaldo, por exemplo, está aí. Está entre nós com essa obra grandiosa que ele, né, assumiu, aceitou. Ele ouviu o chamado e foi fazer o bem. O Chico, quando debaixo daquele grande abacateiro, reunia aqueles milhares de pessoas para ler o Evangelho e levar as verdades do Cristo àquelas pessoas. Madre Teresa de Calcutá, caminhando, né, com a sua bolsa de tecido, feirante por feirante, pegando as frutas para alimentar as crianças. Primeiro ela alimentava, depois ela ensinava. Além de ensinar a ler e escrever, ainda dava a lição moral, ensinando as crianças a ter um bom comportamento, um caráter reto. E aí nós vemos junto delas aquelas outras irmãs que começaram a olhar o exemplo dela e dizer, nós também queremos fazer o mesmo. Venham, ela dizia, né? Como Cristo disse aqui. Mas quando for desconvidado, vai. E elas foram. E assim, quantos de nós, muitas vezes ficamos ali, como disse o nosso irmão Antônio,
dando desculpas. Ah, eu não tenho tempo, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso pensar na minha família, e às vezes a gente sabe que não é bem assim. Né? São apenas desculpas que nós estamos dando. Porque o nosso espírito, na verdade, ele sabe muito bem o que ele precisa. A nossa consciência espiritual sabe muito bem o que ele necessita para evoluir. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele vai ter que ter compromisso. Que aquele fazer o bem ali ao próximo, ir a esse convite de fazer o bem, vai exigir dele alguns sacrifícios. Vai ter que sair um pouco da sua zona de conforto. E aí que vem o egoísmo. Quando nós pensamos somente em nós, só no nosso bem-estar. Ah, eu não vou nesse trabalho que tem lá no asilo, no domingo. Domingo eu quero descansar. Eu quero ficar em casa com as pernas para o ar. Eu quero passear, viajar, aproveitar a vida. Eu ouço muito essa frase, irmão Antônio, aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida? Não que nós não tenhamos o direito de fazer tudo isso. Temos. Mas nós temos que ter consciência de algo muito importante. Hoje, todos nós temos muito claro isso na nossa mente. Ninguém pode dizer assim, eu não sabia disso. Pode ser que um e outro não saiba, mas a grande maioria já tem essa consciência de que somos espíritos, estamos aqui para evoluir. Evoluir no quê? No amor. Porque no próprio Evangelho diz, a chave dos céus está nas tuas mãos. Amai-vos uns aos outros. E ainda diz assim, em todos os mundos a caridade é a âncora eterna da salvação. Quando ele quis dizer em todos os mundos, em todos os planetas, em todos os lugares onde o nosso espírito possa encarnar, sempre será a caridade a chave da salvação. E aí, irmão Antônio? O que você acha? O último parágrafo da lição de hoje diz assim, a maioria dos nossos irmãos na Terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Será que é preciso vir as dores em nós? Ninguém vem pelo amor, né? Só pela dor. Por que nós não vamos caminhar para Deus pelo amor? Se nós não sofremos dores alguma, ou dorezinhas pequenas, por que não vamos trabalhar logo para o bem? Vamos caminhar para o bem sem dor ou com dor, porque senão vai ser com muita dor. A pessoa que eu conheço que tem dores diárias, 24 horas por dia, e ela não se entrega. Ela acorda, vai fazer com dores tudo o que tem que fazer na sua casa. Ela não se entrega nunca. E ela dá graças. Ela escreve palavras bonitas, desenhos bonitos, dando graças. Pedindo calma, pedindo paz. Isso tudo é oração que essa pessoa faz todo dia. E ela já fazia isso antes, mas as dores vieram ainda para, digamos assim, para fazer os últimos pagamentos, se podemos dizer pagamentos, os últimos resgates dessa existência. E ela sabe, porque ela sofre as dores, porque ela só faz o bem. Ela só faz o bem todo dia, toda noite, ela está sempre agradecendo, através daquilo que ela faz. Nem tudo daquilo que ela diz, mas daquilo que ela faz. Esse é o convite ao bem. Esse é o convite ao bem. A gente ter essa visão, como disse o irmão Antônio, não esperar, pela dor. Porque muitos de nós somos saudáveis, a maioria ali, as pessoas saudáveis. Nossa irmã, que o irmão Antônio está falando, essa pessoa, ela pode ter dores terríveis, mas está ali, continuando fazendo o bem.
Ela está lutando contra isso. Ela está agradecendo porque, na realidade, ela tem consciência de que essa dor é uma elevação para o espírito dela. Ela está se melhorando espiritualmente. E está sendo um exemplo. Não está se queixando. Não fica ali se queixando, se murmurando o tempo todo. Ah, não posso fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, porque eu tenho dor daqui, eu tenho isso. Ah, eu não posso ir lá na igreja, na casa espírita ajudar. Não posso assumir tal compromisso, porque eu tenho muitos problemas de saúde. Nós sabemos que em alguns casos, né, é necessário realmente a gente ter esse cuidado mais aprofundado. Mas o que nós estamos falando aqui é a questão de nós não criarmos o hábito de começar a ter desculpas para não fazer o bem. Porque o bem que eu faço ao outro, não é o outro que eu estou fazendo, é a mim mesmo. Todo o bem que eu fizer ao próximo é a mim. O Cristo já disse, todo o bem que for realizado por vós, com amor, com desprendimento, sem intenção nenhuma, apaga uma multidão de pecados. Vejam só. Todo o bem que nós praticarmos, realmente com uma intenção de auxílio, sem querer nada em troca, será nos apagado uma multidão de débitos que nós contraímos. Então, o que nós estamos esperando, né, para colocar em prática este ensinamento do Cristo de ir realmente servir ao bem, né, irmão Antônio? Vamos lembrar então, os pais, de novo os pais aqui. Sempre volta nos pais. Os pais são os primeiros professores. Vejam bem o que eu estou falando aqui. Os pais são os primeiros professores. Professores do quê? É o convite ao bem, para o bem. Os professores depois são os outros, segundos professores, para o convite ao bem. E depois o círculo de amigos são os terceiros professores para o quê? Para o convite ao bem. Se os pais ensinarem o bem, lá desde o início, os professores continuarem ensinando o bem, o círculo de amigos automaticamente também vai ser o círculo do bem. Mas digamos assim que não escolheu tão bem lá no início, não escolheu tão bem a segunda opção, não foi tão bem assim. Os pais então podem escolher um círculo de amigos para os seus filhos também melhor, para que ele não se perca. Mas vejam bem, os 3 níveis do convite ao bem está na casa, no lar, está na segunda casa, que é os bancos escolares, e depois está no grupo, no círculo de amigos. Vamos olhar isso com carinho? Esse é o convite ao bem. Vamos todos praticar o bem? Vamos? Esse é o convite. Estamos no encerramento do trabalho de hoje, e a nossa irmã Ângela, por favor, pode fazer as últimas considerações e a prece final. Então, que cada um de nós realmente tenha essa reflexão da necessidade de nos dispormos a sempre fazer o bem quando tivermos oportunidades. E de não começarmos a ter desculpas ou preguiça, né? Que possamos lutar contra esse egoísmo que ainda está dentro de cada um de nós. Então, neste momento, acalmando nossa mente, o nosso coração, queremos agradecer a Deus por todos esses ensinamentos, por todas essas palavras que foram deixadas nestas obras, no nosso Evangelho. Por mais responsabilidade que nos chama, agradecemos, porque elas sim nos dão a ferramenta que precisamos trabalhar dentro de nós. Elas nos dão o direcionamento do que realmente precisa ser trabalhado, do que precisa realmente ser extirpado do nosso coração, como o orgulho e o egoísmo. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, humildemente te rogamos,
a tua luz divina a cada um de nós. A tua luz sempre a guiar os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e atitudes. Que possamos, sim, fortalecer os elos das amizades, do convívio com a família, com a sociedade. Senhor, que tua falange de espíritos luzeiros possa sempre nos acompanhar em cada momento da nossa jornada na Terra. Que assim seja.